de superação e de força. Sim, eu com 18 anos senti desejo de tirar a carteira de motorista. E na minha época só existia carros, né, antigos como Fusca, Brasília, e entre outros que eu não estou me lembrando aqui. Rural, Kombi, né, que ainda existe. E eu senti aquele desejo, sabe? Então eu trabalhava e eu falei assim, eu vou tirar a carteira de motorista, que eu acho tão bonito, sabe? Uma mulher dirigindo. Na minha época estava começando a ser as mulheres dirigir ônibus, caminhões, e eu ficava assim encantada, sabe? Aí fui eu lá tirar a carteira de motorista. Então, enquanto eu estava tirando carteira de motorista, eu estava indo bem ali nas provas, né? Porque primeiro vem aquelas provas, né? Do livrinho, das placas, né? Aquelas coisas que existem antes da gente fazer a aula prática. E foi indo bem, sabe? Foi indo bem, foi me desenvolvendo ali nas provas e eu consegui passar. E aí vamos para a aula prática. E sabe qual era o carro? O Fusquinha. Amados, eu fiquei com muito medo de Fusquinha, né? Porque eu não esperava, eu pensava que eu ia numa Brasília, né? Ou uma na variante. Não, me colocaram em um Fusquinha. Mas vou eu no Fusquinha. E amados, dá um frio na barriga quando você vai dirigir. Hoje eu entendo aqueles que querem tirar carteira, que hoje está até mais complicado, né? De tirar a carteira, como dá um nervoso na gente. Sim, aí vamos lá fazer baliza, vamos lá fazer rampa, e vamos lá dirigir na cidade, e vamos. E fui indo, sabe? Mas, amados, eu não tinha aquela segurança de que eu estava indo bem. Não. Eu sentia o medo muito grande. E na época, quando eu fui fazer a prova, foi uma prova muito simples e eu consegui passar. E fiquei tão feliz que eu tirei a carteira A. Depois eu troquei para B, né? Mas eu fiquei tão feliz e tirei aquela carteira e fiquei feliz. E vamos trabalhando. E então eu conheci meu esposo que tinha um Fusquinha, sabe? Mas eu não gostava de Fusquinha. Não gostava. Eu tinha, sei lá, uma coisa assim com ele. Não sei se é porque eu fiquei com medo de aprender, né? Então eu fiquei rejeitando esse Fusquinha. Mas, amados, agora nós vamos partir para aquela prática, a parte nova. Isso foi no passado. E eu nunca que aprendi a dirigir. Eu tinha um medo danado. Meu esposo falava até para me pegar o carro, mas eu não pegava. Eu tinha muito medo. E depois que eu fiquei, meus filhos já grandes, né? Tudo já se desenvolvendo aí nos seus segundo graus. Aí eu falei assim, eu vou trabalhar. Aí fui trabalhar e fui fazer pedagogia e senti desejo de dirigir, né, para trabalhar na roça. Eu gostava de roça, né? Vamos trabalhar na roça. Aí tinha um amigo meu que vendia carros na cidade onde eu morava. E eu passei pelo portão dele, nessa época eu estava trabalhando com jovens na escola. E eu passei no portão dele, tinha um Fusquinha branco. Aí eu perguntei ele, Laura, você está vendendo esse Fusca? Ele falou assim, estou. Quanto você está pedindo nesse Fusca? R$ 4.000. Aí eu, 4.000, mas eu não tinha mais. E nem tinha falado com meu esposo. Aí eu falei assim, ele falou assim, mas eu faço para você por 3.800. Aí eu falei assim, tá bem, eu vou pensar. Aí cheguei em casa, amados, eu consultei a palavra do Senhor, e é aí que eu quero deixar vocês forte naquilo que vocês desejam na palavra. A palavra veio dizendo para mim bem assim, seja como tu queres. Aquilo ali, sabe, amados, me deu uma força. Seja como tu queres. Foi a palavra do centurião, da palavra de Deus. Eu não estou me lembrando aqui qual o versículo, mas se eu lembrar eu vou colocar. Amém? E eu fui lá no Lauro, sem falar com meu esposo, e falei para ele assim, olha, eu vou te dar o meu salário, que era R$ 900, ele fazia o carro por 4.800, né? Não, 3.800. Eu falei, eu vou te dar o meu salário e passo um cheque para você de 3.000. Aí ele, tá bom, aceitou. Aí eu cheguei em casa, amados,
Fui falar pro meu esposo, já com meu fusquinha aqui andando toda distorcida, né? Toda com medo, toda... Ele ficou triste, sabe? Ficou triste, mas eu tinha a palavra do Senhor no meu coração que ia dar certo. Aí ele falou assim, por que você não me falou? Eu falei assim, tá tudo bem, veio o fusquinha se tá bom. Aí ele foi lá, olhou o motor, sabe? Aí ele pegou, ele pagou o Fusca pra mim. Além de pagar, ele pintou, colocou tapete, pneus novos. Meu Fusca ficou um espetáculo, ficou maravilhoso. Você vê que a palavra disse, seja como tu queres. Eu fui com fé, mesmo sem dinheiro e sem falar com meu esposo, porque eu tinha um desejo, sabe? Até mesmo de fazer uma surpresa para ele dizer que eu sou capaz. E ele pegou e pagou o Fusca para mim, peguei o cheque de volta e ele reformou o Fusca todinho para mim, sabe? Eu fiquei tão feliz. Aí depois eu comecei ali a desenvolver no Fusca, né? Mas eu precisava ainda de passar pelo meu nome, foi aquele processo de passar pelo nome. Aí eu fui trabalhar e deixei o Fusca em casa. Ele olhou o documento, meu esposo, e falou assim, Conceição, você vai ter que devolver esse Fusca, porque ele tá gás e gasolina, eu acho que vai dar problema para você. Ai, eu fiquei tão triste, queridos, porque já estava pegado aquele Fusquinho. Se meu Fusca falasse, eu já estava pegada a ele, né? Mas aí o que aconteceu? Eu falei assim, poxa, Almir, mas não, Conceição, não fica, não, devolve. Aí, tá. Eu peguei, fui e falei com o Lauro, né, que eu ia devolver o Fusca. Ele falou assim, tá bom, deixa aí. Aí um dia eu encontrei com ele, né? Ele falou assim, Conceição, eu não posso vender o Fusca antes da gente passar pelo seu nome, porque a gente já foi no cartório. Então a gente precisa passar para o teu nome. Aqui eu tô dando umas puladas aqui pro vídeo não ficar muito grande, né? Aí tá, ele foi, eu fui com ele, passamos pelo meu nome, o Fusquinha, né? E ele disse assim, aí eu pedi ele para ficar com o Fusca uma semana, né? Ele falou assim, pode ficar. O Fusca é seu? Aí eu fiquei, amado, com aquele Fusca. E você sabe o que aconteceu? Passou pro meu nome e meu marido aceitou o Fusca. Porque na palavra vem dizendo, o que o Senhor dá, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus abriu para mim, não fechou. Depois eu ainda vendi o seu Fusca com preço bom e foi bem valorizado. Troquei ele por um carro melhor, que foi o Siena, que é uma outra história abençoada, da qual eu tendo a oportunidade, eu vou contar para vocês essa superação de vida que eu obtive na minha vida, através desse Fusquinha, da qual eu trabalhei. E quando eu coloquei para vender, uma pessoa disse para mim assim, quanto você está pedindo no seu Fusquinha? Amado, ele estava lindo, lindo. Aí eu falei assim, estou pedindo 8 mil. E essa pessoa disse assim, não vai vender não. Você não vai conseguir, não. Como tem pessoas negativas, queridos, e querem deixar você ainda mais negativo ainda. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor não deixou eu passar por essa humilhação, não. Do jeito que Deus me deu, Ele me concedeu uma venda abençoada. E isso eu quero deixar para vocês aqui. Ser forte naquilo que vocês desejam, porque o Senhor, quando dá, ninguém vai tirar de vocês. Vocês creem nessa palavra? Então eu vou orar aqui para vocês conquistar aquilo que vocês também estão tanto almejando na vidinha de vocês, amém? Pai querido e amado Deus, abençoa todos que ouviram esse vídeo, que ouviram essa palavra, que o Senhor venha conceder eles a alegria, Senhor, de ter testemunho para contar, porque é maravilhoso a gente poder sentir que o Senhor faz na minha e na vida dos irmãos. Abençoa grandemente, dando a eles paz, prosperidade nas finanças, na saúde e na família. E que aquilo que o Senhor tem posto na vida deles, que eles venham ver com os olhos espirituais, aqueles que eles já conquistaram hoje, sim. E a partir de hoje, a partir desse vídeo, eles vão sentir força, firmeza, paz, proteção. E principalmente vai valorizar
aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um deles. E isso, amados, é um testemunho abençoado da qual eu trouxe para vocês. Vocês crê? Pois é, eu creio na palavra do Senhor. Tome posse em nome de Jesus. E todos dizem amém. E eu amo vocês.